Se você quer se destacar nas redes sociais hoje, é muito importante que você entenda sobre narrativas. E não tem forma melhor de fazer isso do que através desse livro aqui, Storynomics, que é o melhor livro que eu já li sobre esse assunto. E olha que eu já li vários livros sobre narrativa, sobre criatividade, sobre jornada do herói, e nenhum deles me trouxe a clareza pra gente colocar uma história na criação de conteúdo num negócio com o intuito de vender serviços, vender produtos e realmente ter resultados reais nas redes sociais. Então, nesse vídeo aqui eu quero destrinchar com você os princípios desse livro, como que você faz para construir uma boa história que engaja, que vende, e também te disponibilizar no final do vídeo um prompt para você usar na sua inteligência artificial que eu criei com os princípios desse livro para você colocar lá. E sabe aquele áudio que você manda para um amigo, para uma amiga, contando algum caos? Esse prompt ele transforma esse áudio em realmente uma narrativa estruturada, uma narrativa estratégica para você ter os resultados que você espera aí nas suas redes sociais. Bora falar sobre isso? E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, inteligência artificial e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. E antes da gente entrar para a estrutura, eu preciso desmistificar duas coisas para você. A primeira é que uma história não é uma sucessão de fatos, não é uma cronologia. Aconteceu isso, depois aquele outro, depois aquele outro. Esse aí depois, aí depois, aí depois, torna a história chata, repetitiva, cansativa, morosa. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma história envolvente. E para que ela seja envolvente, a gente precisa trabalhar com emoções. Uma boa história sempre vai ter emoções, identificação com o personagem, um contexto bem contado. Então essas emoções, elas vão estar sempre no polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Isso significa que o mocinho da sua história, né, se você for pegar num filme, por exemplo, ele sempre vai estar passando por uma crise, tendo um problemão, alguma coisa chata acontecendo, aí ele consegue resolver. Aí um momento de paz, um momento de alegria, né? Aí depois cai de novo, né? E fica nessa coisa positivo e negativo. Isso torna a história muito mais interessante. Claro que salva as proporções, né? Você não vai ter tantos polos como num filme. Mas esses polos ainda assim são importantes. E é interessante que o Robert, ele traz aqui a definição de história, que ele diz que é uma escalada dinâmica de eventos motivados por conflitos que causam uma mudança significativa na vida de um personagem. Então, uma escalada dinâmica, pontos positivos, pontos negativos, causados, motivados por conflitos. Então, um conflito que faz isso variar, né? E isso impacta a vida do personagem. Então, se você conta uma história que não mudou em nada o contexto daquele personagem, né? O seu contexto, o contexto de quem você está contando, do seu cliente, enfim, é uma história blasé, né? Uma história que... Pra que você contou isso? Isso tem que ter algum ponto de virada, tem que ter um, tipo, antes da história, depois da história, sabe? Basicamente, isso a gente precisa ter em mente antes de entrar nos conceitos. Agora, bora pra estrutura. Então, antes da gente entrar no detalhamento da estrutura, deixa eu te dar uma visão geral para facilitar o entendimento. Vamos supor que a história seja dividida em 3 partes. A primeira parte, ela vai ser o contexto geral dessa história. Ela vai ser o equilíbrio, o mundo em equilíbrio, uma coisa cotidiana que está acontecendo ali, ou cotidiana no parâmetro geral da humanidade, ou cotidiana para aquela história, né? Então é o equilíbrio. Aí, dentro desse equilíbrio, acontece algo que tira o equilíbrio desse contexto. É um evento, alguém, uma ação, um acidente, alguma coisa que tira esse equilíbrio. E a partir dessa tirada de equilíbrio, existem diversas emoções, pontos positivos e pontos negativos, para que esse equilíbrio seja reestabelecido. Então, o objetivo, né, a partir desse desequilíbrio, surge um objetivo central que vai guiar essa história até o final, que vai ser o fechamento, o encerramento. Então, por isso que na hora que a gente vai construir uma história, é muito importante a gente saber, antes da construção dessa história, qual que é o objetivo final, qual que é o encerramento. Começar por esse ponto, porque isso vai guiar a construção dessa história, trazendo só aquelas informações que realmente fazem sentido para essa história em si, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente na hora de construir uma história. Então, para detalhar cada um dos passos, eu quero que você observe isso que eu falei no vídeo que eu vou te mostrar, e aí depois a gente vai destrinchar, etapa por etapa, que são 8 etapas, para facilitar o seu entendimento, tá bom? Bora, deixa eu te mostrar esse vídeo. नाना ये देखो शील्ड लेग हेलमेट होमवर्क हो गया मम्मी ये देखो फिर दाग लगा दिया पापा ये लीजिए आपके घर जाने की टिकट हेलो या आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू द ईमेल इन 5 मिनट्स या गिव मी 5 मिनट्स आई एम वर्किंग ऑन द प्रेजेंट मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई घर घर खेलती थी अब घर संभालती है ऑफिस संभालती है आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो सॉरी सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है तुम्हारे हस्बैंड का भी है
पर कहता भी कैसे है। और मेरी ग्रीन शर्ट धो देना। मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की, और तुमने जो देखा वही सीखा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा। घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा, और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी। उसके डैड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी, और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। पर अभी भी देर नहीं हुई। इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मम्मी की हेल्प करूं। किचन का किंग ना बन पाऊं तो कम से कम लॉन्ड्री में तो हाथ बटाऊं। इतने साल एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, अब कुछ सही कर जाऊं। तुम्हारा पापा। Essa campanha é forte, né? Toda vez que eu assisto ela, dá uma reflexão. Mas vamos lá, vamos tentar se ater. Aqui, a história, ela é um pouquinho mais complexa, porque ela tem duas histórias acontecendo simultaneamente. Ela tem a história do pai dentro da casa, né, ali recebendo a filha e olhando o que tá acontecendo ao redor e indo pra casa dele. E a gente tem a história contada dentro da carta, né, então é uma subnarrativa ali, digamos. Aqui, pra explicar nesse vídeo, a gente vai se ater à história principal, que é o que tá acontecendo nos dias de hoje, pra simplificar a explicação, tá? Qual que é o lance? Se a gente for olhar naquele princípio que eu falei antes, né, de 3 momentos dessa história, a gente tem ali o contexto, o mundo comum deles acontecendo em equilíbrio, né? E eu boto aqui aspas, justamente porque o equilíbrio, ele tá sendo questionado. Será que esse equilíbrio tá correto mesmo, né? A gente tem isso, aí tem as reflexões do pai no meio do processo, né? E ele tomando algumas decisões. E tem o final, que é o final da campanha, que é o share the load, hashtag share the load, que é o grande objetivo dessa narrativa, dessa comunicação. Eles querem, né, passar essa consciência de que a carga pode ser dividida. O load é a carga, né? Então divida essa carga, né? Não precisa ficar tudo com a mulher. Então, se a gente for dividir resumidamente, seria isso. Agora, a gente vai entrar no passo a passo, porque são 8 etapas para uma construção bem desenvolvida, né? Com, lembra? Emoções que sobem e que descem. Então, quais são essas etapas? Quais são esses pontos? Quais são essas emoções que a gente está provocando dentro dessa história? Então, segundo o livro, são 8 etapas. E a primeira etapa que a gente precisa definir e pensar é justamente a última, né? Por isso que o 1 tá lá atrás, nesse esquema aqui. Então, a última é a mensagem. Qual é a moral que a gente quer passar com essa história? Qual é a emoção principal que a gente quer causar nessas pessoas? E para isso, quais são essas pessoas, né? Então, nesse caso aqui desse exemplo, a gente tem uma moral de share the load, que é divida a carga, não precisa estar tudo sobre a mulher. E o público-alvo são as pessoas, as mulheres que se sentem sobrecarregadas e os homens que estão vivendo ali com essas mulheres, né? Então, essa é a galera, né? Então, a gente precisa comover essa galera com essa história. Share the load é o passo 1, que é, no caso, o último passo na história sendo contada, né? Depois, a gente tem o contexto em equilíbrio, que é realmente esse mundo comum, essa vida acontecendo ali, né, normalmente, e que está aparentemente em equilíbrio. Aqui eu coloco até entre aspas, porque neste caso aqui o equilíbrio está sendo questionado. Será que essa coisa normal, né, essa vida que a gente vem vivendo está correta, né? É justamente a questão dessa campanha. Então esse equilíbrio entre aspas, mas é o mundo comum acontecendo. É o vô brincando com o netinho na mesa, é a filha dele chegando em casa depois de um dia de trabalho, é o marido assistindo televisão, assistindo futebol, né? Então é o mundo comum acontecendo. Beleza. Depois, a gente vai para o incidente incitante. O que seria isso? Seria aquele momento de, no caso dessa história, de epifania desse avô que percebe que tem algo errado, né? O incidente excitante, ele pode ser alguém chegando, alguém fazendo alguma coisa, um acidente, algo inesperado acontecendo, algo imprevisível acontecendo, né? Nesse caso, foi uma epifania. Foi, tipo, uma percepção de que algo não estava funcionando do jeito que deveria ser, né? Então, ele olha para a filha dele fazendo várias atividades, chegando em casa mais tarde, no telefone, falando que ia mandar um e-mail, ao mesmo tempo que cuida da casa, põe as roupas na máquina, ajusta a comida, tira a roupa do filho para lavar, né?
entrega as passagens do avô que ela comprou, então ela tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive entregando o chá pro marido que está assistindo futebol, que está sentado no sofá descansando, né? Então esse conflito, esse desequilíbrio gera essa epifania nesse avô. Depois a gente tem o objeto de desejo. Então essa crise, né, essa reflexão que ele tem gera um desejo nele, uma coisa para ser conquistada, um novo equilíbrio a ser encontrado, né? Que não é esse que ele está vivendo agora. Então ele percebe que algo tem que mudar. Então isso se chama objeto de desejo. Toda história tem um objeto de desejo, um lugar que você quer chegar, uma conquista que você quer alcançar, uma transformação na sua vida que você quer percorrer. Senão a história fica blasé, né? Como eu falei antes. A gente precisa ter um antes da história e um depois da história. Então esse objeto de desejo é o que vai guiar o protagonista da história ao longo dessa história para que encontre essa coisa que vai mudar a vida dele, entende? E é aí que a partir desse objeto de desejo, esse protagonista ele tem vontade de voltar a esse equilíbrio que ele tinha antes, né? E aí ele faz uma primeira ação para resgatar esse equilíbrio ou para estabelecer um novo equilíbrio, como é o caso dessa história, né? Então aqui o objeto de desejo dele é ter uma vida mais equilibrada entre homem e mulher, né? No contexto geral, e aí a primeira ação dele é escrever essa carta para a filha dele, falando, né, dessa estrutura, dessa cultura, desse desequilíbrio, pedindo desculpas porque ele tem culpa sobre isso, porque ele criou ela assim, ele não percebeu que a sociedade tem culpa nisso, né? Então ele traz essa reflexão. Então a primeira ação é escrever essa carta, entregar essa carta para a filha dele. Depois a gente tem a reação, então é a filha dele lendo essa carta. Aqui não mostra ela falando, ela discutindo a respeito disso, né, nada nesse sentido, mas você vê na expressão dela durante o vídeo que ela tá tipo, cara, ok, mas isso é muito mais complexo, né, tá muito mais embaixo do que parece, não é tão simples de mudar isso, é algo mais denso, né? Tá intrínseco dentro, tá enraizado na sociedade, enraizado na nossa família, então é algo mais difícil, né? E aí vem a parte 7. Ele sabe que isso é difícil. Ela sabe, ele sabe, mas ele precisa fazer uma escolha na crise. Então, quais são as ações que ele pode tomar para mudar esse equilíbrio? Por mais que ele não consiga interferir diretamente no comportamento do marido, do genro dele, né, do marido da filha dele, ele consegue interferir na casa dele, né? Então, ele toma uma decisão de ele mudar dentro do ecossistema dele com a esposa dele. E aí, por fim, ele age, né? Então, ele tomou a decisão, ele age em prol dessa decisão. Então ele chega em casa, desfaz a mala, coloca a roupa na máquina, a esposa dele fica até confusa, não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Então é uma mensagem muito forte, né, com um propósito muito forte e que te envolve emocionalmente em todas as etapas dessa mensagem. E se a gente for entrar no segundo nível dessa história, né, tipo trazendo a infância dela, que ela brincando de casinha com as bonecas e que ela nunca foi parada pra fazer isso, aí é outra narrativa também. Então eu quis fazer essa campanha porque ela é muito conceituada, né? Ela é muito forte, tem uma mensagem muito legal. E ao mesmo tempo a narrativa dela é fácil de enxergar, percebe? Você consegue ver todos os pontos dessa história. Na hora que você for criar os seus conteúdos, obviamente que você pode simplificar muito isso, né? Mas é importante a gente ter em mente que a gente tem esse contexto acontecendo, esse mundo comum, acontece alguma coisa, um incidente excitante, algo que tira esse contexto do equilíbrio, tem emoções positivas e negativas e, por fim, uma conclusão que muda a realidade da sua história, né? Então, resumidamente, né, para simplificar, é isso. Não necessariamente toda a história que você vai contar, você vai precisar passar por todas essas etapas, nos mínimos detalhes e tudo mais. Só tenha em mente esse contexto macro, essas 3 grandes etapas, né? O equilíbrio, a tirada do equilíbrio, baixo, alto, e aí uma mudança na vida desse personagem, desse protagonista. E é claro que isso, às vezes, na prática, é mais difícil, por mais que a gente entenda o conceito, na hora de organizar essas ideias, tá, beleza, né, como que eu coloco esses pontos altos e pontos baixos, qual que é o incidente excitante, qual que é a transformação, qual que é a moral dessa história, né? Muitas vezes é mais difícil fazer do que entender isso. E é por isso que eu fiz esse prompt para você copiar e colar na sua inteligência artificial. Eu aqui uso pelo ChatGPT mesmo. Então você cola esse prompt ali, narra a sua história com uma função de áudio. Eu faço muito isso, adoro criar conteúdo desse formato, porque você deixa a sua criatividade mais solta, a sua mente mais solta quando você fala.
fala, né, do que quando você escreve, então as suas ideias vêm mais fluidas. Então você narra ali as suas ideias, o que aconteceu, não precisa ter essa estrutura, obviamente, né? Você vai falar, né, a sua história do jeito que você tá acostumado a contar essa história para alguém. Você fala isso ali dentro do ChatGPT com a função de áudio, e aí esse prompt vai te ajudar a organizar todas essas informações que você trouxe ali de forma solta e bagunçada, ele vai ajudar a organizar dentro dessa estrutura de uma forma mais resumida, mais consolidada ali, para você conseguir criar um conteúdo que seja estratégico, que seja envolvente, que te ajude a vender alguma coisa, né, os seus produtos, os seus serviços, e que, enfim, te ajude a organizar e entender mesmo como construir uma narrativa que funciona, né? Eu já criei algumas narrativas usando esse prompt e ele funcionou lindamente, porque, enfim, ele foi baseado nas estruturas desse livro, né? E para você ter acesso a esse prompt, é só você ir ali na descrição, tem o link, você acessa ele, cola na sua IA, usa e depois me conta aqui nos comentários como que tá sendo, se te ajudou, se te facilitou no processo. E não deixa de se inscrever no canal, de assistir os outros vídeos e também de ir para esse conteúdo, porque me ajuda muito a distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas e crescer o canal e continuar trazendo conteúdos para vocês, tá bom? Beijo!